E aí, galera tricolor, cabeça inchada ainda? Que bela porrada que levamos ontem. Que atuação patética que o Fluminense apresentou na partida de ontem, né? O Fluminense, para quem ainda não sabe, foi eliminado da Libertadores da América, perdeu ontem, lá no Defensores del Chaco, para o time do Olímpia, por 2-0, gols de Recalde e de Paiva, e levou o jogo para os pênaltis, já que tinha vencido aqui por 3-1. E nos pênaltis, outra atuação patética, outra atuação pífia, perdeu nos pênaltis por 4-1, está eliminado da Libertadores da América. O que parecia impossível, impensável aconteceu. O Fluminense está fora da principal competição das Américas. Deixa o like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal para sempre Fluminense para mais amigos tricolores. Então é isso, galera. Ontem acho que o Fluminense teve uma das piores atuações da sua história. O Fluminense que esse ano completa 120 anos de fundação. E acho que essa atuação de ontem está no rol das piores atuações que o Fluminense teve nos últimos tempos. Jogou mal. Jogou mal. E não é menosprezar a vitória do Olímpia, não. O Olímpia foi justa a vitória do Olímpia. Eles mereceram ganhar. Entendeu? Mas contribuiu bastante a atuação desastrosa do Fluminense em todos os aspectos. Na bola, no emocional, na estratégia. Foram derrotas seguidas, né? O Fluminense perdeu, eu diria que não foi um jogo que o Fluminense perdeu, foram vários jogos, porque o Fluminense perdeu em todos os aspectos. O Fluminense perdeu ontem, né? O Fluminense entrou em campo com a vantagem de poder perder por um gol de diferença para ainda assim avançar para a fase de grupos da Libertadores. Perdeu por 2 gols. 2 gols levava para os pênaltis. E nos pênaltis, Felipe Melo e William Bigode perderam as cobranças. André converteu a dele, mas o Olímpia abriu 4, acertou 4, e aí não teve jeito. O Olímpia levou o Fluminense como prêmio de consolo, vai para a Sul-Americana, né? O time que cai nessa terceira fase da pré-Libertadores vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Eu estava vendo aqui, ainda não tem assim números precisos, depois eu até posso ver esses números e coloco, né, na descrição do vídeo. Mas o Fluminense, por disputar a fase de grupos, ganharia 3 milhões de dólares, né? Dá mais ou menos 15 milhões de reais. O Fluminense vai ganhar por volta de 1 milhão de dólares para disputar a Sul-Americana, ou seja, perdeu, ganharia 3 vezes mais se fosse para a Libertadores. Mas com a atuação que teve ontem, não tem como ser diferente. O time veio jogando, assim, a gente vai até discutir isso aqui agora, mas não é desculpa de perdedor, não. Né? Só porque perdeu tá tudo errado, porque se você, quem acompanha o canal aqui, né, pode ver que em outros vídeos eu cheguei a comentar isso, que o time tinha ganhado, mas não tinha jogado bem. Eu comentei isso. E eu falava lá atrás, esse negócio de jogar sem um homem de criação pode nos trazer problema. O Fluminense tem a mania, o Abel tem a mania de escalar mal o time e mexer no segundo tempo e melhorar a equipe. Uma hora ele vai dar ruim e não vai conseguir reverter. Tá? Ontem até entrou com a escalação que agradou, pelo menos assim, nos nomes, agradou. O Fluminense entrou ontem com o Fábio no gol, Nino, David Braz e o Felipe Melo, né, a trinca de zaga, André e o Calegari e o Cris Silva nas laterais, e aí ele colocou o Martinelli no meio, no lugar do Iago, que não vinha jogando bem. Martinelli vinha pedindo passagem, e lá na frente ele botou o ataque com o Luiz Henrique e o Cano, e no lugar do William colocou o John Arias. Ou seja, ele fez tudo que a torcida estava pedindo e não pedia, né? Os críticos, os jornalistas, os comentaristas. John Arias está pedindo passagem, está jogando melhor, vinha jogando bem quando ele entrava no segundo tempo, e quando ele é escalado no time reserva, jogava bem também, né? Inclusive decidiu o Fla-Flu, como nós ganhamos por 1-0. E joga bem, né? Cria bastante jogadas de ataque, né? Como eu falei, ele consegue jogar aberto
como o esquema pede. O William Bigode não, o William Bigode acaba embolando ali com o centroavante. Já o Arias consegue abrir mais. Então ele fez isso, ele tirou o William Bigode e colocou o John Arias no time titular. Então, quer dizer, escalou o time que a torcida queria. Entrou em campo com a vantagem de poder perder por um gol. Estava tudo certo. O Fluminense encaminhava a sua classificação para a Libertadores. Só que o que ninguém esperava é que o time fosse jogar tão mal. Jogou mal mesmo. O Fluminense, ele só criou uma jogada de perigo. Aos 41 minutos, já perdia por 1-0. Tá? O Arias conseguiu puxar um contra-ataque, ele serviu o Cano, que chutou na entrada da área e o goleiro do Olímpia, Olveira, defendeu. Mas, até ali já estava 1-0 para o time do Olímpia, né? Os 35 minutos, o Olímpia, o Silva subiu nas costas do Cristiano, nas costas do Cris Silva, escorou de cabeça por recalde, mandar para as redes. 35 minutos, o Olímpia fazia 1-0. Antes, aos 18 aos 29, o Olímpia criou 2 boas oportunidades, foram 2 defesas do Fábio. O time jogou mal, é fato. O time jogou mal, vários jogadores estiveram abaixo do nível, a zaga veio abaixo do nível. O Fábio, aos 90 minutos, fez boas defesas, mas só que nos pênaltis, que é onde a gente esperava que ele fosse ser decisivo, não foi. O Olímpia cobrou 4 pênaltis, os 4 entraram, ele não conseguiu defender. Mas a arbitragem contribuiu um pouquinho. Tá bom, de repente o Fluminense teve um gol anulado. David Braz recebeu uma bola, um rebote dentro da área, matou no peito e botou para a rede, e o juiz anulou marcando um toque de mão, só que a bola claramente bateu no peito. Como não tem VAR, vale que o juiz marcar, e no campo o juiz marcou. Eu não sei se isso abalou o time. Não abalou, o time entrou mal mesmo, não tem jeito. O time já vinha se defendendo, o time já era toda defesa. Com esse gol o time recuou mais ainda. Muito, muito mais ainda. Mas conseguiu segurar o placar de 1-0, que ainda dava classificação direta para o Fluminense. Veio o segundo tempo, o panorama não se alterou, o Olímpia continuou indo para o ataque, a torcida apoiando bastante. O Abel resolveu mexer. E aí, o Abel ele é muito previsível, gente. É muito previsível. Estava na cara que o Fluminense precisava de alguém no meio, precisava povoar o meio. O Olímpia ganhava o meio de campo. E qualquer bom entendedor sabe que quando você ganha o meio de campo, você facilita bastante as coisas. O Fluminense estava perdendo o meio campo. Tava tomando sufoco. E aí, o que ele fez? Ele tirou o Luiz Henrique para colocar o William Bigode, tirou o Arias para colocar o Biel. Continuou o time com menos jogadores no meio campo, perdendo o meio campo para o Olímpia, e o Olímpia continuou pressionando. Aos 20 minutos, mas aos 20 minutos teve o lance capital. O Fluminense teve 2 lances capitais no jogo que poderiam ter mudado a história do jogo. O gol mal anulado, porque o gol foi legal, não tinha nada de errado no gol, o gol foi legal, o juiz anulou. E aos 20 minutos do segundo tempo, o William roubou uma bola, aquela marcação alta ali que os atacantes fazem, aquela primeira marcação que os atacantes fazem para tentar roubar a bola. O William roubou a bola e deu um passe preciso para o Biel. E é o segundo gol que o senhor Gabriel Teixeira perde em sequência. No jogo do Carioca contra o Boa Vista, ele recebeu já dentro da área uma assistência do Caio Paulista, e ele bateu em cima do goleiro. E dessa vez a mesma coisa, ele entrou cara a cara e bateu em cima do goleiro, o goleiro defendeu com o pé. Tá, esse menino ele precisa... Inclusive eu li no Twitter, eu fiquei lá no Twitter lendo as reações da galera, e um comentário me chamou a atenção, Esse menino não sabe fazer gol. Um atacante que não sabe fazer gol não serve. Ele tem que mudar de posição, vira lateral. Aí ele até mencionou o caso do Toró, que era atacante da base, depois virou volante, Toró, Muita gente lembra do Toró do Flamengo, mas o Toró é cria do Fluminense, foi revelado em Xerém, e ele era atacante. O apelido dele era Toró porque ele fazia chover gols. Chovia gols quando ele jogava, então colocaram o apelido dele de Toró. E ele saiu do Fluminense,
e acabou virando volante, porque ele não conseguia fazer gol. E é o que acontece com esse menino, esse Gabriel Teixeira. Impressionante. Lá na Libertadores do ano passado, mais uma vez, nós fomos desclassificados, né? Claro, uma série de coisas, não foi só isso, mas um lance capital daquela disputa na partida de ida no Maracanã. O Fluminense empatou por 2-2, empatou a volta por 1-1, e no ano passado ele ainda tinha o gol qualificado. Ele teve a bola do jogo para fazer o gol, né, ganhar a partida. Ele recebeu e cara a cara com o goleiro chutou mal. Esse menino, ele tem um problema com o gol, é o inimigo do gol. Ele tem que mudar de posição, né? Na verdade, ele tem que ir embora do Fluminense, né? Mas quase foi, né? Ele ia lá pro mundo árabe, quase foi. Agora, o que deu na cabeça do Abel colocar ele? Ele quase não jogava, ele sequer era relacionado, né? Pode ver nas relações aí, pega todos os jogos do Fluminense e vê lá quando, né, sai a escalação, os titulares de reserva, quantas vezes o Biel foi relacionado. Ele sequer foi relacionado. Foi relacionado na partida passada, foi titular no jogo contra o Boa Vista, lá em Saquarema. Não jogou bem, né? E perdeu esse gol inacreditável. E hoje teve a chance de entrar na partida. Por que o senhor Abel Braga não colocou o Ganso, não colocou o Natan, ou até o Iago? Se ele queria se defender, que ele colocasse o Iago, não o Gabriel Teixeira. E mesmo assim, o Gabriel Teixeira, né, mesmo aquela dificuldade, ele até puxava ali bons contra-ataques. Mas aí aconteceu um outro lance capital que também foi culminante para essa derrota do Fluminense. Porque o Fluminense perdia por 1-0, mesmo tomando sufoco, né? Aquelas bolas cruzadas dentro da área, o Olímpia cruzou muita bola dentro da área, mas estava tomando sufoco. Mas aí a pressão, conforme vai chegando o final do jogo, aquela pressão se intensifica, o técnico vai botando atacante, jogando atacante. Aos 34 minutos, o Nino foi querer sair jogando, errou o passe, armou o contra-ataque, teve que fazer a falta, senão o cara ia entrar quase na cara do gol e foi expulso. E aí, meus queridos, o Abel, por que o Abel não botou o Ganso? Para ter um jogador a mais no meio de campo, para segurar a bola, tá? Para segurar a bola e deixar o tempo correr. 40 minutos, 1-0, classificava o Fluminense. Ele tirou o Biel para colocar o Pineda. Pô, mas pra que botar o Pineda? Meu Deus do céu, pra que ele vai tirar o Gabriel Teixeira para colocar o Pineda? Por que não colocou o Ganso? Por que não colocou o Natan? Por que não colocou o Iago? Colocou o Pineda, foi com 2 laterais esquerdos. E depois me tira o Cano para colocar o Lucas Claro. O que aconteceu? Perdeu um jogador que poderia, tudo bem, até ali 1-0 não era do Fluminense, não tinha pênalti na jogada. Mas ele acabou tirando um jogador que poderia ser um possível batedor de pênalti. Aos 53 minutos, o gol do Olímpia. De tanto cruzar a bola, já teve uma cabeçada, o Fábio defendeu, na sobra o Walter Gonzalez bateu cruzado e o Paiva se jogou na bola para empurrar para dentro da rede e o Olímpia fazia o 2-0, que levava o jogo para a disputa de pênalti. E aos 56 minutos, já reta final de jogo, o David Braz salvou em cima do linha um gol do Camacho. Ele recebeu uma bola, chutou cruzada, a bola ia entrando, o David Braz foi lá e tirou a bola. E aí 3-0 acabou, né? Morreu a história. O Fluminense levou o jogo para os pênaltis e aí, né, o Fluminense já estava mal, né? Já estava mal no jogo. Foi pior ainda na cobrança de pênalti, né? O Quintana abriu a cobrança, fazendo 1-0. O William Bigode foi lá bater e perdeu. O Camacho bateu pro Olímpia, fez 2-0. Felipe Melo foi lá e bateu e perdeu. O Ortiz abriu 3-0. O André bateu a terceira cobrança do Fluminense e converteu. Mas aí, né, o Fluminense já tinha perdido 2 pênaltis. Se o Denis Gonzalez batesse e fizesse, acabaria a disputa. Foi o que aconteceu. O Denis Gonzalez bateu e fez o gol e o Fluminense ali era eliminado da Copa Libertadores da América. Olímpia 4, Fluminense 1 na disputa de pênalti.
É impressionante como, assim, aí está o erro do Abel. O Abel até escalou bem, né? Assim, ele poderia ter tirado o William Bigode e colocado o Ganso ou o Natan para povoar o meio campo e ter uma cabeça pensante. Enquanto ele continuar insistindo e não ter um jogador de meio criativo para fazer a bola chegar com qualidade na frente, vai ser esse sufoco, vai depender de lances esporádicos. Né? O Luiz Henrique, coitado. E aí, no caso do Luiz Henrique, jogou mal mesmo. Ele, com o Fluminense jogando todo atrás, ele também teve que recuar para ajudar a marcação, porque o time estava todo recuado e ele não teve espaço para tentar as arrancadas. Ele não puxou um contra-ataque sequer. Né? E aí, a gente não sabe se o Luiz Henrique jogou mal, porque jogou mal mesmo, porque sentiu a contusão, porque ele tomou uma pancada forte no jogo de ida, né? Ele poderia até ter ficado fora do jogo, mas acabou se recuperando. Ou se ele sentiu a pressão, porque foi uma pressão enorme para cima da cabeça do menino de 20 anos, após a venda ridícula de 9 milhões de euros, somente 9 milhões de euros. Né? E o garoto deve ter sofrido uma pressão. E a gente não sabe se abalou psicologicamente, né? O garoto. Mas também não sabe se abalou o time todo, porque o time todo jogou mal. Não foi só o Luiz Henrique. O time todo jogou mal. E é isso. E aí, o que aconteceu? O time jogou muito mal, o Abel não soube fazer a leitura certa do jogo, tinha que colocar um jogador para segurar a bola no meio campo. Já que era para segurar o jogo, segurasse com a bola na frente, com qualidade. Você dá a bola para o adversário tentar armar o contra-ataque pode armar ou pode não armar. E quando conseguiu armar o contra-ataque, perdeu e desperdiçou, foi o caso do Gabriel Teixeira. Então o Abel tem muita parcela de culpa nessa derrota, claro. Né? A defesa teve mal, na maioria das bolas cruzadas, a maioria das jogadas, os jogadores do Olímpia ganharam as disputas, era bola para fora, era bola que o goleiro defendia. Então a defesa ela não se portou bem. Laterais foram péssimos. O Cris Silva, né, o famoso capitão Moldávia, meu Deus do céu, ele falhou nos 2 gols. E assim, ele vem falhando. Ele teve ali alguns lampejos nessa sequência de 12 vitórias consecutivas. Ele teve ali um ou outro lampejo, mas no geral ele vem jogando mal. O Pineda, quando entrou bem. O Pineda não começou a ser titular como titular porque ele, né, sofreu contusão e tal, então ele demorou a engrenar. Mas hoje ele joga mais que o Cristiano. Eu acho que o Cristiano já tem que ir para o banco já. Vários jogadores têm que ir para o banco já, né? Vários. Alguns já foram, né? Como o Iago Felipe e o William Bigode, mas o Cristiano tem que ir para o banco. Tá? Felipe Melo, ele tenta impor mais na sugestão, mas na bola ele não tem sido decisivo. O Fábio, muitos colocam na conta dele essa eliminação também. Por quê? Porque ele é um goleiro que foi contratado para defender pênalti. Disputa de pênalti, ele não pegou nenhum. E no jogo da ida ele deu um gol pro time do Olímpia, né? O Fluminense levou o jogo para os pênaltis, né? No caso Olímpia, né? Levou o jogo para os pênaltis, porque os dois times empataram no saldo. Empataram no saldo porque no jogo de ida ele entregou a bola. Aquela bola que ele entregou, aquele gol que ele deu pro Olímpia foi inacreditável. Não tinha ninguém. Ele nem estava sendo pressionado por ninguém. Ele tentou atravessar uma bola dentro da própria área e errou e deu a bola no pé do cara. O cara fez o gol. Também entra um pouco na conta dele. Né? Entra na conta dele. Entra bastante na conta dele. Então a gente tem que começar a repensar isso aí. Começar a repensar uma volta do Marcos Felipe. Começar a repensar essa lateral esquerda. Né? Acho que o Pineda tem que entrar. Lateral direita, ele tem que também pensar, talvez, sei lá, tentar dar uma chance pro Johnny, porque agora acabou o período de teste, né, do Fluminense. O período de teste era as 11 rodadas do Campeonato Carioca. Acabou. Agora tem 2 partidas de semifinal do Campeonato Carioca. Aí daqui a pouco vai ter Copa do Brasil. A Copa do Brasil está chegando. Né? O Fluminense entra agora na 3ª fase. E vai começar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil. E a gente pode perder as 2 primeiras partidas se recuperar no final. Nem sempre. Né? Os mesmos 3 pontos que valem na primeira rodada vai na 38ª. O campeonato tem que pensar em todos os jogos, ganhar todos os jogos, manter ali todos os jogos. Esse negócio de deixar para pensar no brasileiro lá para a reta final é furada. Entendeu?
Fluminense tem por uma obrigação voltar à Libertadores ano que vem. Seja campeão da Sul-Americana, que vai disputar agora, ou seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil também. Tem a Copa do Brasil também. Mas tem a obrigação, porque o sentimento de frustração que ele deixou no torcedor foi tamanha. Tá? Foi absurda. Ele tem por obrigação voltar para a Libertadores em 2023. Não tem jeito, não tem outra história. Tá? E o senhor Mário Bittencourt é o grande culpado, né? De tudo que ele fez, por tudo que ele fez ao longo dessa semana, tá? Essa negociação ridícula do Luiz Henrique. Tá? O que adiantou? Negociou o garoto agora, que disse que estava sem dinheiro no caixa até para pagar esse voo fretado. Foi eliminado da Libertadores. Tá bom para você agora? Não vai precisar pagar voo fretado para disputar a Libertadores? Bom para você agora? Vendeu nosso principal jogador, tirou o garoto de uma partida importante, porque quer queira, quer não, abalou o garoto para essa partida. E a partida mais importante do Fluminense nessa temporada era essa. Não era essa. Essa seria a partida mais importante da temporada. Ele poderia ter segurado isso, ter segurado essa negociação. Né? Vamos negociar mais para frente. Estamos em uma disputa de Libertadores. Depois que entrar na parte de grupos, são 6 jogos. Você pode se recuperar. Se perder um jogo aqui, você pode se recuperar. Na fase prévia, não. Se você perdeu, tá fora mesmo. O que aconteceu? Valeu a pena isso? Valeu a pena divulgar essa venda ridícula? Podia ter segurado o garoto? Podia ter segurado a informação? Valeu a pena? Valeu a pena. Agora o time tá fora da Libertadores. Quer dizer, se vendeu o Luiz Henrique que estava precisando de dinheiro, o dinheiro da Libertadores, como eu falei, o Fluminense conseguiu manter os salários em dia ano passado, porque ele classificou para a Libertadores na fase de grupos, né, ano passado. Depois se classificou para as oitavas, se classificou para as quartas, e conforme ia passando de fase, ia ganhando premiação. E as premiações, né, entravam em caixa e ajudavam a manter os salários em dia. Agora os salários estão atrasados, tem dívida na FIFA pela compra do Sornosa e o Ruela, sabe? E está precisando de salários atrasados de jogador, de funcionário, né? Dívida com a União. Tudo isso ainda vai piorar porque ele foi eliminado da Libertadores. Ou seja, ele cavou a própria sepultura. E agora o que vai acontecer? O jogador foi negociado agora, mas só vai em junho. Quando chegar em junho, o dinheiro já acabou. Aí vai ficar sem o dinheiro, devendo todo mundo e sem o jogador que pode ajudar. Essa é espero eu, que seja o fim melancólico do senhor Mário Bittencourt à frente do Fluminense, porque final do ano tem eleições e eu falo para vocês, se você não é sócio, não adianta entrar sócio agora, porque você não vai conseguir votar esse ano. Tem que ter pelo menos 2 anos de sócio. Então, se você não é sócio, você não quer ser sócio, ok. Eu muito concordo com você. Agora, se você é sócio e está em dia e tem condições de votar, não deixe de ser sócio. Vou abandonar porque eu fui eliminado. Não deixe de ser sócio, porque você sócio pode ir lá nas urnas e tirar o cara de lá. Se você não for sócio, você vai ficar só berrando, não vai resolver nada. Tem que protestar? Sou muito a favor. Protesta, vai lá, protesta, desde que não parta para violência, protesta. Mas deixar de ser sócio, você vai deixar de entrar dinheiro nos caixas do clube e você vai perder a chance de tirar o senhor Mário Bittencourt daquela cadeira. Só você sendo sócio, você vai conseguir tirar ele de lá. Tá bom? Então não deixe de ser sócio. Não perca a oportunidade de tentar mudar a história do Fluminense, porque você pode, porque o teu voto pode ajudar a salvar o Fluminense. Bom, o Fluminense está fora da Libertadores. A disputa sul-americana, o sorteio será no dia 25, junto com o sorteio da Libertadores. É muita tristeza, gente. Vai ser o dia mais triste do ano, dia 25 de março agora, né? Próxima sexta-feira. Sexta-feira, sem ser a semana outra, o sorteio. Porque vai ter os dois sorteios no mesmo dia. Sorteio da Sul-Americana e depois sorteio da Libertadores. Vai ser muito triste saber que nosso nome não vai estar num daqueles potezinhos ali para sortear, para a parte de grupo da Libertadores. Já expliquei para vocês o porquê que não vai estar, né? Infelizmente. Né? E na segunda-feira o Fluminense começa a decidir a sua vida no Campeonato Carioca, as semifinais, contra o Botafogo, lá no estádio Newton Santos, segunda-feira, dia 21, a partir das 8 da noite. É o que não resta depois dessa
triste eliminação na Libertadores da América, tá? Parabéns pro senhor Abel Braga, parabéns pro senhor Mário Bittencourt, né? E Key Silva, Gabriel Teixeira, Fábio, Nino, né? O juiz que anulou o gol do Fluminense, né? Mas com certeza o senhor Mário Bittencourt e o senhor Abel Braga são os maiores culpados por essa eliminação, essa vergonha que é o Fluminense. É o único clube que vai estar de fora da Libertadores, né? Os Fluminense, os 7 jogadores, 7 clubes se classificaram direto e 2 clubes disputaram a pré-Libertadores. América e o Fluminense. O América passou e o Fluminense está fora. Vergonha! Isso é muito vergonha para essa camisa aqui. Essa camisa aqui tem história, vai completar 120 anos de fundação. Esses jogadores e principalmente essa diretoria, esse presidente, não tem o direito, não tem nenhum direito de manchar essa camisa com mais uma vergonha. Vergonha é o que vocês fizeram. Vocês protagonizaram a noite de ontem, lá no Paraguai, tá? Galera, deixa o like nesse vídeo. Sei que você está chateado, a cabeça tá tão quente como a minha, tá um calor danado, tô aqui derretendo aqui de calor. Mas deixa o like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal para ser Fluminense, para mais amigos tricolores. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes para ajudar o canal a crescer mais e mais aqui no YouTube. Tá bom, galera? Então levanta a cabeça, vamos para cima, que ainda tem muita coisa para a gente viver nesse ano de 2022, tá legal? Um grande abraço, saudações tricolores.